né, restrita ali, né, ao número de pessoas, e o Senhor vai nos abençoar, tenho certeza. Amém? Bom, irmão, irmã, minha querida, meu querido, você que está aí conosco, quiser mandar um abraço para alguém, mandar um salve aí para os irmãos que estão, né, para matar a saudade do povo, você que não vê, que faz tempo que não veio para o culto, manda aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode marcar o pessoal, compartilhar. Tem alguém já assistindo a gente aí, participando com a gente? Nós já vamos entrar no tema de hoje, que é transformados. Amém? Né, tem um irmão aqui, não posso perder o momento, cara. Eu posso não estar 100% com o meu humor, mas eu não posso perder o momento. Tem um irmão aqui que falou que não vai precisar não ver o estudo, porque ele já foi transformado, né? Mas amém. Deixa eu colocar o negócio aqui da visão aqui. Então, mas nós vamos estudar hoje um texto do apóstolo Paulo. São dois textos do apóstolo Paulo na mesma carta, e nós vamos falar sobre a transformação proposta aí pelo Senhor. Amém? A pergunta é bem direta, bem objetiva. O crente, ele é crente quando ele aceita Jesus, ou quando ele passa um tempo no caminho com Jesus? Você entendeu? Como que nós podemos nos considerar, né, que somos fiéis a Deus, praticando a palavra, né? Em que tempo isso acontece? E hoje, como o nosso tempo é limitado, a gente está começando agora, daqui a pouquinho já vai ter que acabar, por causa do horário, né? Mas eu não consigo colocar todos os pontos, mas como nós estamos trabalhando numa batida aí nos textos do apóstolo Paulo, inclusive no último, o último foi... Vocês lembram o tema da última quinta-feira? Quinta-feira? Deixa eu ver aqui, ó, rapidão. Náufragos. Aqueles que naufragaram na fé. Amém, pessoal? Enfim, que nós falamos do texto onde o Paulo nos ensina, não só ele, mas a palavra de Deus, em outros textos também nos dá um direcionamento sobre como identificar um náufrago na fé e quais são as consequências, né, cara? E aí no outro texto nós trabalhamos também num texto do Paulo, falando enfim, da maneira como ele fala do justo que vai ver pela fé, e assim por diante. Estamos trabalhando com textos do apóstolo Paulo. Aproveita hoje, meu irmão, aproveita hoje, entra lá no texto, mergulha, e se tiver dúvidas, pode mandar, em nome de Jesus, manda aí tá todo mundo com o celular aberto aqui no Facebook, então assim, quer dizer, todo mundo, vou explicar para os irmãos que estão em casa, hoje está aqui só obreiros, tá? O Carlos, o Tiago, o Victor, a pastora Ivani, amém? Pode dar graça e paz também, escuta aí, pessoal, o Carlos já orou aqui, vocês já viram a careca reluzente dele, né? Então assim, ele está querendo ser a luz no mundo, né? A luz do mundo que reflete na cabeça dele, enfim, glórias a Deus. Deus abençoe, Carlos, você está iluminando o nosso ambiente aqui. Então, amém, mas amém, vamos para o texto, amém? Enfim, será que você, como irmão ali, se considera transformado? Vamos saber o que é ser transformado. Então hoje vai ser bem objetivo, e inclusive os pontos já estão dentro dos slides, que são só 3. Tendo dúvidas, manda aí. Tendo uma pergunta, um comentário, quiser mandar paz para nós aí, a gente quiser mandar, enfim, quer mandar uma pizza para a gente comer aqui também, a gente aceita também, amém? Vai que acontece, né? Melhor, não pode, a gente vai profetizando, vai que um dia acontece, amém, pessoal? Vamos lá em nome de Jesus, transformados. Primeiro texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Abra aí sua Bíblia na sua casa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos e poucos eram nobres de nascimento. Amém, igreja?
Será que você entendeu o texto aí? Vamos lá. Eu vou aqui na minha Bíblia agora, porque eu quero trabalhar com o texto aberto aqui na minha frente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O que o apóstolo Paulo quis dizer e o que o Espírito Santo está nos ensinando sobre ser transformados? Já está ali no nosso slide, mas mesmo assim a gente vai discorrer sobre isso, porque tem muitas outras coisas. Oi, filho? Esse texto é show de bola. É show, né? Então, é muito bom. Na verdade, a carta aos Coríntios é uma carta sensacional em termos de doutrina. Ó, quando Paulo fala sobre poucos serem da nobreza, poucos serem fortes e poderosos, enfim, ele está falando do que, irmãos? Está falando que a graça, o amor de Deus, né? O poder da cruz, o poder do evangelho alcançou pessoas de muitos níveis, né? Engana-se quem pensa que o evangelho era só para pessoas que não tinham intelecto, sabe? Tipo, porque durante um tempo, né, até pouco tempo atrás, porque como eu sou um cara jovem, né, e o Senhor me levantou para o ministério ainda jovem, né? Então, assim, há pouco tempo atrás, era comum as pessoas acharem que somente as pessoas incultas, as pessoas que não tinham conhecimento, que não faziam faculdade, que não tinham, enfim, pessoas pobres, né, que se convertiam a Cristo. Amém? Não sei se todo mundo aqui, porque todo mundo que está aqui é novo, mas eu tenho certeza que alguns irmãos, se já vem de uma certa caminhada, sabem muito bem que há um tempo atrás ser crente era coisa de pobre e pessoa que não tinha cultura, né? E pior de tudo é que os irmãos colaboravam, né? As igrejas colaboravam para que esse estereótipo fixasse a imagem do crente, fosse a imagem de um cara ignorante em muitos aspectos, né? Um cara bruto, né? Que trata mal a família, que trata mal a esposa e os filhos, e um pessoal miserável, que não tem nada na vida, não é? Amém, pessoal? Vocês entendem isso, né? Não sei se vocês chegaram a presenciar isso, vocês aqui que estão aqui, mas alguns irmãos com certeza passaram por isso. E amanhã ou depois, quando alguém, outras pessoas verem essa live também, eles também vão começar a identificar. Porque assim, eu me lembro quando eu era criança, eu já contei isso aqui na igreja algumas vezes para os irmãos. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia para a igreja com os crentes aqui na igreja, eles iam para a igreja em comboio, né? Juntavam uma galera, aí ia todo mundo a pé, né? Tipo, para as igrejas que não eram muito perto. Hoje em dia, por exemplo, aqui na nossa rua, nós temos 2 igrejas, né? Mas na região tá lotado, cara. Eu já perdi a conta. Eu sei que na rua do Vitor tem pelo menos 4, uma do lado da outra. E é do lado da outra mesmo. Os irmãos não respeitam nem Meu, na verdade existe, sabia? Existe uma regra de distância. Uma igreja tem que ter no mínimo 100 metros de uma da outra. É como nós e a outra igreja ali para cima. Nós estamos a 100 metros uma da outra, entendeu? Então assim, os irmãos não respeitam isso não, cara. Lá na rua do Vitor tem uma embaixo e uma em cima. E aí depois do lado tem outra. Do lado tem... Mas enfim, meu irmão, antigamente, nesse tempinho próximo aí que eu estou falando, os irmãos iam em comboio para a igreja. E aí quando nós passávamos, porque eu passei por isso já, quando nós passávamos em alguns lugares, o pessoal tirava sarro da gente, sabe? Chamava de crente, né? No sentido querendo que fosse pejorativo, né? E eu vou além, tá, irmãos? As pessoas tacavam coisas na gente, sabia, cara? Tacava mamona, tacava pedra quando a gente ia pro culto de criança, sabe, cara? E porque a gente não podia jogar bola com eles, a gente não podia brincar na rua com eles. Antigamente os irmãos pisavam na bola mesmo, sabe? Os pastores, os líderes de igreja pisavam na bola feio nessas questões. Eles não entendiam o que era doutrina. Eles não sabiam direito o que é ensinar doutrina. Para eles, doutrina era o seguinte: doutrina é o seguinte, eu estou aqui pregando, então eu tenho que estar de gravata, paletó, cabelo cortado, barba feita, né? E gritando com as pessoas. Isso que era a pregação do evangelho. Hoje a coisa mudou muito, né? Até que o líder de uma das maiores denominações pentecostais do Brasil e do mundo, até implante de cabelo o cara tem. Vocês sabem o que eu estou falando, né? O cara lá do Brás lá. Então assim,
Meu, até implante o cara fez. O cara não tinha cabelo, agora tem um topete desse tamanho, cara, né? Parece um cantor de rockabilly. Mas enfim, as coisas mudaram. E aí a esfera de crentes, né, vai dos mais altos níveis até o mais baixo. Amém, pessoal? E dentro desses parâmetros Deus trabalha. Vocês entendem isso, pessoal? Sem distinção. Eu gostava quando eu ouvia há muito tempo atrás também um pastor chamado Dave Roberts, né, um pastor americano. Eu gostava pra caramba do programa dele, assim, cara, e a pregação dele, que às vezes era ao vivo e tal. E eu lembro quando ele começava o programa, ele falava algumas coisas e tal, e eu me lembro muito bem que ele falava assim: Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei, nossa, cara, é uma palavra tão simples e tão comum, que eu conheço, que você conhece, que sabe disso. Nós sabemos, mas nós nunca exercitamos isso, né? E às vezes, mesmo sabendo, a gente não consegue pontuar isso no dia a dia. Você olha para certas esferas e fala, meu, por que Deus faria isso nesse povo? Por que Deus faria isso com aquele povo? Vocês entendem isso? Entendem o que eu estou falando? Por exemplo, né, hoje eu conheço pessoas que olham para uma igrejinha no meio do nada, sabe? No meio de uma comunidade, se não pode falar favela, né? Mas assim, no meio de uma comunidade, um local bem pobrezinho, sabe? Existem pessoas nesse exato momento congregando, se juntando para louvar ao Senhor em uma igreja levantado com algumas madeiras e com uma parede feita com uma lona preta, daquelas de cobrir obra, sabe? Tem, pode ter certeza. Tem, porque uma vez eu fui tocar numa igreja lá no Jardim Rosemary, há muito tempo atrás. Eu fui com o nosso grupo de louvor. Nós não éramos estrelas nem nada, sabe, irmãos? Mas assim, a gente foi preparado para chegar lá e fazer o louvor, igual aqui. Ó, se os irmãos pudessem, os irmãos que não conhecem, mas tem gente, a maioria conhece nossa igreja, sabe o espaço que a gente tem aqui. Tiago, vou falar uma coisa para você, cara. Quando nós chegamos lá na igreja, eu acho que o espaço interno da igreja era metade do nossa plataforma aqui, ó. Sério mesmo, cara. Eram uns banquinhos de madeira e para tocar, que não tinha bateria, né? Ó aqui atrás de mim, ó. Maravilha de Jesus, né? Ali no canto tem pelo menos 3 guitarras e tem mais três ou duas de reserva. Tem contrabaixo, né? Aí a gente chegou lá na igreja, cara, tinha uma caixa e uns pandeirinhos lá que os irmãos os irmãos lá era chegado no lance do pandeiro. Na hora que começava a mover lá, saía pandeiro até da parede, assim, ó. Então, meu irmão, e Deus agiu naquele dia, né? Eu ainda me lembro como se fosse ontem, se eu não estou enganado. Nós tocamos um louvor diante do trono, chamado Águas Purificadoras. Eu peguei o violão, liguei na caixinha lá, e o Jair cantou, e as meninas ficaram para fora da igreja, porque não cabia. Então, e Deus agiu, né? Como existem igrejas gigantescas, como no sábado eu fui no batismo de um dos meus tios, né? Numa igreja aqui próximo da gente, né? Que eu tinha me esquecido, né? Do tamanho, sabe, filho? A hora que eu entrei assim, falei, nossa, cara, que negócio grandioso, né? Dá até medo de sentar, sabe? Eu acho que eu não caibo mais dentro desse negócio, sabe, cara? Igrejas grandes, luxuosas, assim, eu prefiro não ir. Amém, pessoal? Mas enfim, Deus age. Amém, pessoal? Essa é a prova viva do que o Paulo pregou lá há 1000 e poucos anos atrás. De que antes, quando o Senhor atraiu essas pessoas, muitos deles não eram nobres de nascença e não eram poderosos. Quer dizer, e o Paulo está falando para vocês, lembrem-se. Por quê? Olha só, pensem no que vocês eram. Quer dizer, antes, quando foram chamados, poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram nobres de nascença. Por quê? A graça chegou a essas pessoas e equiparou essas pessoas, né, aos olhos de Deus, aos olhos da fé, né, aos olhos do poder da cruz. O Senhor equipara as pessoas. Ele faz daquele que é menorzinho, que está lá na igreja de plástico, ele faz do mesmo nível, do mesmo patamar,
que o pastor que viaja para fora do Brasil para comprar brinquedo para os seus filhos em Orlando. Sabe, cara? Sabe aquele pessoal que tem igreja lá em Boca Raton, né, que sai do Brasil e vai morar nos Estados Unidos e fica rico, milionário e não sei o quê? Se essas pessoas ainda têm temor de Deus, se é que tem, e digo se é que tem temor, tá? Se eles têm o temor de Deus e o Espírito ainda age neles, o irmãozinho que está lá na favela exatamente agora, pregando para meia dúzia de pessoas, tem a mesma autoridade espiritual do que essa pessoa que está lá nessa mega igreja de 2.000. Amém, pessoal? Opa, vocês escutaram? Não foi a porta não, né? Amém. Amém, povo de Deus. Vocês estão entendendo o que é o Paulo falar para as pessoas, ó, trazer a memória deles, o que eles eram, o que eles não eram. Por quê? Porque não é só o que eles eram antes, mas aquilo que não era também importa. Porque quando você passa a fazer parte da graça, passa a fazer parte da família de Deus, né, da família de Jesus Cristo, Deus, né? Você passa a ser praticante dessa fé. Você entra nesses níveis aqui, ó. O Senhor te coloca numa posição diferenciada. Amém, igreja do Senhor? Porque, ó, por exemplo, nós temos esses testemunhos em nossas vidas. Amém? Se marcar, até mesmo nesse grupo que está aqui, nós temos esses testemunhos. Quantas vezes uma pessoa mais abastada, né? Mais abastada. Você sabe o que é abastado, né? Você sabe? Não? Abastado é quando tá mais, né? Tá melhor, né? Tá estribado. Misericórdia, estribado é feio. Mas enfim, quando a pessoa é mais abastada que você, quantas pessoas mais abastadas que nós financeiramente, às vezes com outras situações de vida, foram a nós para pedir oração, para pedir que você coloque o nome da pessoa no caderno de oração. Amém, pessoal? Tá ali nosso caderno de oração, que eu não vou mostrar para você aqui quantos nomes tem, mas tem uma, já tá, se eu não me engano, tá acabando já, né, filha? Hã? Olha que bênção. Eita Deus, pega aí, Carlos, vamos mostrar para o povo, em nome de Jesus. Hoje eu vou mostrar assim, né? Ninguém vai ver mesmo o nome, mas assim. Olha só, irmãos, eu vou levantar aqui rapidinho, ó, para você entender o que eu estou falando, ó. Última folha do caderno de oração, tá aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Isso é motivo de quê? De alegria. Por mais que os nomes estejam ali, por mais diversas causas, né, por das mais variadas, é motivo de alegria, porque existe uma confiança. Amém? Ainda há fé em alguns lugares aí, ainda a gente consegue encontrar fé, né? Como Jesus falou naquela situação do centurião, né? Que ele falou para os seus discípulos, né? Quando o centurião chegou nele, ele falou assim: mestre, meu servo está morrendo e eu estimo demais aquela vida. E Jesus falou assim: eu vou lá curar ele. Aí ele falou: não, Senhor, eu não sou digno, o Senhor entra na minha casa, né? E aí Jesus olha para a galera e fala assim: tá vendo aí, ó? Eu não encontrei fé igual desse cara em lugar nenhum aqui, ó, em Jerusalém, em lugar nenhum. Ó que coisa linda, cara. Amém? Ainda existem muitos centuriões aí, ó, centuriãos. Amém, igreja do Senhor? Amém. Ó, dá até tema de campanha, hein? Amém? Aí existe centurião. Então, tem muita gente ainda que crê na oração. Creia na oração, meu irmão. Isso é parte do nosso caminho. É por isso que o Senhor nos coloca numa posição diferenciada. É por isso que o Senhor faz uma aproximação da expectativa da criação. Como assim, pastor? Aproximação da expectativa. Por que não é aproximação da criação? Não, meu irmão, porque aproximar diretamente da criação, não vamos. Aqui nessa terra, jamais. Só existiu um jardim na terra, no Éden, né? Do Éden, né? Amém, pessoal? E desse jardim o homem caiu, saiu de lá, e para lá ele não volta mais nessa terra, agora só na glória. Amém, igreja do Senhor? Então voltarmos à aproximação da criação é impossível para o homem, mas aproximar-se da expectativa daquilo que Deus fez, aí sim, o aperfeiçoamento na fé. Amém, igreja do Senhor? Quando o apóstolo Paulo escreveu assim: não se amoldem aos padrões do mundo, mas antes transformem o mundo com a renovação do vosso entendimento. Com a renovação, à medida que nós somos renovados, reformados, né, nós vamos nos aproximando da expectativa que Deus tinha lá do Adão, né?
da intimidade com Deus, de caminhar em perfeição, de não saber o que é pecado, de não cair no pecado, né? Essa era a expectativa do Adão. E hoje, posicionando-se na fé, nós nos aproximamos da expectativa do Adão e do jardim e da perfeição. Amém, igreja do Senhor? E através dessa aproximação, nós geramos a intimidade com Deus. E à medida que nós geramos intimidade com Deus, podemos dizer ao mundo que somos transformados. Que antes não éramos nobres, mas hoje nós somos nobres. A Bíblia fala, o Senhor fala através da palavra dele, que nós fomos feitos reis e sacerdotes nessa terra. Amém, igreja do Senhor? Somos nobres ou não somos? Amém? Eu queria muito nessa hora, gostaria mesmo de todo o coração, que nós tivéssemos aqui um alcance, como eu andei vendo assim, que algumas lives de algumas igrejas têm assim, tipo, milhares, de 500 pessoas. Sabe por quê, cara? Porque hoje em dia muitos pastores têm imprimido, ó? Imprimido existe não, né, irmãos? Tem, né? Quando você imprime algo em alguém, né? Então, muitos pastores têm colocado um jugo sobre a vida de muitas igrejas e muitas pessoas de um espírito de vira-lata. Você já ouviu falar de espírito de vira-lata? Não? É? Como que é isso? Você já viram um vira-lata na rua, um cachorro? Né? Ele não tem dono, ele não tem uma casa para morar, não tem quem cuide dele. Então ele se vale de algumas coisas que ele acha para comer. Vocês estão entendendo agora? Quantos... Vamos lá, Tiagão, pensa aí, você que está meio com sono aí. Usa a sua cabeça agora. Quantas pessoas você não conhece que fica pulando de igreja em igreja buscando palavra? Buscando profecias. Sempre para quê? Para alguma coisa emergencial. Eu estou precisando de um trabalho. Começa a procurar campanha, igreja tal. Vai na igreja do Fred Flintstone lá, né? Vai não sei aonde. Vai na igreja do cara que é dono do mundo lá. Meu, tudo atrás do quê? Atrás de comidinha, atrás de uma porção. E aí esses homens, ao invés de transformar aquela pessoa num nobre, né, de falar para ele que ele é igual a ele, coloca ele lá embaixo. Se você não fizer, né, o voto de não sei o que, não é assim que fala? Minha voz está quase acabando hoje, já não sei o que. Se você não me obedecer, se você não ficar na minha igreja, aí a pessoa fica só se abaixando e vira um vira-lata. Não sabe que é um rei, que é um sacerdote do Senhor nessa terra, que o Evangelho é tudo que nós precisamos buscar, que as demais coisas que o Senhor prometeu juntamente com o Evangelho, elas serão acrescentadas em nossas vidas, e aquele que trabalhar, que semear, receberá de Deus a sua recompensa, né? Amém, igreja do Senhor? Até porque se o homem falhar, se a terra falhar, se a comida faltar, nós sabemos, irmãos, que uma igreja verdadeira não deixa uma igreja passar fome. Amém? E ainda que passe, meu irmão, porque tem muitos missionários, exatamente agora, nesse exato momento, tem muito missionário passando fome por aí, tá, irmãos? É o Senhor o alimento deles. Amém? Mas aí eles sabem que a cruz é muito mais importante. Amém, igreja do Senhor? Estar sendo transformado pela aproximação do Senhor é muito mais importante. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Será que está todo mundo entendendo? Último ponto desse slide. Quando o Senhor nos coloca nessa posição, quando Ele nos transforma, Ele eleva o padrão da nossa vida. Amém? Aí eu falo, opa, aleluia, hein? Glória a Deus. Se eu andava de Fusquinha, agora eu vou ter que andar de BMW, porque eu sou de Deus, porque é assim que muita gente pensa, mas não é não. Amém, igreja? Deus, hoje mesmo, eu estava vendo no Facebook um testemunho, e eu não vou falar nem o nome, porque, enfim, mas eu sei onde foi compartilhado, foi lá na igreja na casa de recuperação do pastor Humberto. Hoje tinha uma pessoa lá dando um testemunho, que ele saiu do mundo das drogas, foi levantado por Deus, vai começar a sabotar o estudo, meu irmão, né? Saiu do mundo das drogas, foi restaurado pelo Senhor, e Deus proporcionou na vida dele uma família, proporcionou emprego, proporcionou ministério. Amém, igreja do Senhor? O próprio pastor que cuida lá,
né? Ele mesmo, eu ouvi ele dando testemunho dele. Ele se tornou pastor dentro da casa de recuperação, cara. Então, agora Deus não eleva padrão, cara, né? Quantos de nós éramos miseráveis, né? Sem vergonha, cara de pau lá no mundo, né? Ainda culpava Deus ainda de algumas coisas. Eu sou assim porque eu estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com o Senhor. Larga a mão de ser cara de pau, faz isso não. Amém, igreja? Deus eleva padrões de vida, amém? E aí o crente tem que entender: o Senhor te levantou. Se você é uma mulher, e antes você era uma mulher lá no mundo, promíscua, que não se dava o valor, no momento em que você vem para Cristo, e você olha para essa palavra, e o Senhor fala para você assim, pense no que você era, quando você foi chamado. Para quê? Para que você saiba que Deus vai te colocar num patamar diferenciado, amém? Que antes não se valorizava, vai ter que começar a se valorizar. Não é? Amém, igreja do Senhor? Porque tem muita pessoa, muito crente, muita mulher, muito homem que vem para a igreja, vem para Cristo e não consegue se desvencilhar dessa antiga vida, ainda continua agindo como se não tivesse valor nenhum, como se fosse uma mercadoria. Amém, igreja do Senhor? Mas não, meu irmão, o Senhor eleva o nosso padrão para a gente viver uma vida diferente, né? Para se dar o valor, como eu falei outro dia aqui, através da palavra que Deus nos deu aqui, o Senhor não quer crente saco de pancada não, meu irmão, sabe? Meu irmão, a gente pode passar por lutas, tribulações, adversidades, mas ser saco de pancada de capeta não, amém? Sabe quando o capeta quer desestressar e fala assim, vou bater um pouquinho naquele cara aí, né? Amém, igreja do Senhor? Você acha mesmo que Cristo, elevando o nosso padrão, nos levantando, tirando do patamar que nós estávamos, vai deixar que isso aconteça? De forma alguma. O crente transformado, meu irmão, sofre sim opressões, lutas, adversidades, mas nunca é saco de pancada na mão do capeta. Amém? Isso não, porque senão isso seria uma vergonha para o nosso Deus. Amém? Afinal, aquele que habita em nós não é maior do que está lá fora? Amém, igreja do Senhor? Amém, igreja do Senhor? Você que está em casa, aquele que está em você não é maior do que está lá fora? Então, seu padrão foi elevado, meu irmão. Muita gente vai te procurar, minha irmã, meu irmão, para receber oração, para receber uma palavra de conforto num momento difícil. E isso é elevar padrão. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam então o primeiro texto? Esse foi o nosso primeiro slide. O primeiro texto da carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, quando Paulo fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões do mundo, ou padrões humanos, né? Você pode pegar o texto aqui e ler depois, que você vai gostar, eu tenho certeza, porque o texto é muito louco, como o Tiago falou, é um texto muito bonito, e fala sobre a mensagem da cruz. É um dos textos mais bonitos da Bíblia, quando fala sobre o fato da mensagem da cruz ser uma loucura para as pessoas, né? Aí Deus pega essas pessoas que entenderam essa loucura e transforma em pessoas sábias, né? Amém, igreja? Por isso que eu falo para você, meu irmão, crente, filho de Deus, tem que ser sábio sim, amém? Tem que ser prudente, não pode ser briguento, não pode ser encrenqueiro, não pode ser o barraqueiro da vila. Amém, igreja do Senhor? Meu, imagina que vergonha, cara, a casa do crente, velho, a casa do ímpio, né, como a Bíblia chama. A casa do ímpio tá lá, aquela maravilha, tudo. O pai chega do trabalho, os filhos abraçam, beija, sabe? A esposa vem no portão e recebe o marido, não sei o que. Aí vai na casa do crente, o filho não tá nem aí pro pai, pra mãe. A esposa tá chamando o marido sem vergonha. Por que você chegou essa hora? Já devia estar aqui há 10 minutos atrás. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, existe trânsito, existe um monte de coisa. O irmão pode ter parado na rua para dar uma palavra para alguém, sei lá, né? Assim como a irmã também. Já pensou nisso, Carlos? Já pensou que feio, cara? Agora fala para mim, tem ou não tem casa de crente assim? Tem. Né? Cara, dá inveja para os irmãos, faz inveja no coração dos crentes quando olha para a casa dos ímpios e vê tudo aquilo que você gostaria que fosse na sua casa, né? E aí não é porque, agora entendeu, meu irmão, porque que nem todo mundo está transformado, né? Porque precisa estar transformado. Não basta ser crente como só da boca para fora.
né? Crente da boca para fora tá cheio, meu irmão, tá cheio. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar e a minha cabeça explodindo de vontade de falar uma verdade assim para essa pessoa. Eu falei, não, por que não? Glória a Deus, Deus abençoe, postando frase de não, Deus está comigo lá no Facebook, não sei o que. Aí eu lembrando daquela palavra de Isaías e que Jesus repetiu, assim, vocês me clamam com a tua boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, né, cara? Quantos crentes tem por aí, quantas pessoas tem por aí que falam da boca, mas o coração não está nele? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, só está com o coração lá em Cristo aquele que é transformado, que passa pelo processo de transformação. E o processo de transformação, preste atenção, não é somente sobrenatural. Por que Deus te lembraria como você era? Por que Deus te diria, pensa no que você era antes? Por quê? Por quê? Hein, irmão? Por quê? Ou está dormindo também. Amém? Sabe por quê, minha irmã, meu irmão? Que o Senhor te lembra. Por que Ele fala assim, pensa no que você era? Para que você não incorra no erro. Para que você olhe para frente depois e fale assim, olha da onde Deus me tirou, olha como eu estou hoje, olha o que tinha na minha casa antes, a contenda, a briga, a desgraça, xingamentos, palavrão, enfim, um monte de coisa que amaldiçoa, e hoje não deve ter mais. Amém, igreja do Senhor? Nós temos que orar ao Senhor para nos fortalecer. Eu não quero adiantar o estudo, mas os outros temas são sobre isso aí, mas enfim, mas a gente tem que buscar a Deus com força, irmãos, com desejo, sabe? Tem que ser uma coisa exercitada. Não pode ser assim, porque muita gente fala assim, estou esperando Deus fazer uma obra na minha vida, estou esperando Deus fazer uma obra na minha casa. E aí quando você vai lá, vamos lá, se a gente pudesse fazer, vamos dizer assim, já pensou se Deus nos desse o poder de se tornar invisível e dar um rolezinho de vez em quando, né? Deus, vou te dar visão na casa do irmãozinho lá que está esperando eu fazer uma obra lá, eu fazer um milagre na casa dele, né? Aí você chega lá, Tiago, né? Se o Senhor desse a revelação, fala assim, você vai lá ver como é que o povo está esperando Deus fazer milagre. Tá lá assistindo porcaria na TV, tá lá falando mal de não sei quem, tá agindo como era antes, tá fazendo coisa errada, escondido, tá semeando discórdia, semeando teus vícios, dando vazão aos desejos da sua carne. E aí quando chega na igreja, reclama com o irmão, com o líder de célula, com o pastor da igreja, ou reclama até com Cristo mesmo. Fala assim, o Senhor não está fazendo nada na minha vida, estou desanimado, Vitor, porque Deus não está fazendo, minha vida não muda. Meu irmão, encarregado de virar a página é você. Amém, igreja do Senhor? Deus pode até ser nesse momento aquele que escreve a história, mas quem vira a página é você. Amém, igreja do Senhor? Bom, próximo slide. Todo mundo entendeu isso aí, né? Amém? Próximo slide. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Vá para o capítulo 2 agora, né? A gente estava no 1. E esse é um estudo exegético. Amém, pessoal? Nós estamos fazendo uma interpretação dos textos da Bíblia, tá? E tirando dali, né, uma temática para a gente poder trabalhar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Ninguém mandou pergunta, não, né? Amém. Todo mundo dá bênção, né? Espero que esteja todo mundo entendendo. Oi. Tá dando umas falhadinhas, né? Acho que é pilha. Mas mais ou menos. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim, pelo contrário, vírgula, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Oh, glória, aleluia. Que texto interessante, né, irmãos? Que a glória para nós é pequenininho. Sim. Para a glória de Deus é grande. Opa! Porque toda honra e toda glória no sentido de exaltação é a Deus, né? Glória no sentido de reconhecimento como nesse texto aqui, para nós é esse aí mesmo. Amém? É glorinha. Amém. Boa, glorinha. Bom, o que esse texto quer dizer, meu irmão? Quer dizer o seguinte, que antes, onde esse texto está falando aqui,
Ele está falando que o Senhor, Ele capacitou aqueles mesmos, amém? Preste atenção, irmão, irmã, esse estudo é meio sequencial no tema, tá, pessoal? Por exemplo, o que anteriormente foi trazido a uma posição elevada, foi colocado em uma posição diferenciada e aproximou-se da expectativa da criação, este Deus transforma, capacitando com a sabedoria do alto. Amém? Quantos entenderam? Amém? E como assim? Por que o Paulo está falando pelo contrário? Porque antes ele estava falando da sabedoria do mundo, e que a nossa pregação não se baseia em conhecimento humano. Amém, igreja do Senhor? Nada do que nós fazemos na fé para Deus e para a igreja pode proceder necessariamente ou objetivamente do conhecimento humano. Amém? Deve-se haver a dependência total do Espírito Santo quando se diz palavra de Deus. Amém? Então o que acontece? O Paulo está falando sobre isso. Ele está falando que, pelo contrário, nós falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Quer dizer, a pessoa nova, transformada, aquele que é levado a esse padrão, ele é levado a conhecer os mistérios de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Amém. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, isso não é só para pastores. Amém? Isso não é só para obreiros, para aqueles que são que fazem exercício da pregação da palavra. Isso não é só para quem tem, entre aspas, o dom, né, de ministrar, de ensinar ou de profetizar. Isso é para todos nós. Amém, igreja do Senhor? Todos nós somos elevados a um patamar diferente quando somos transformados pela palavra. Se você tem vivido a sua vida de fé na normalidade, pastor, eu me alimento da palavra, eu vou à igreja, ouço a pregação, ouço o líder de célula ministrar, e aí eu vou para minha casa feliz e contente. Entenda, meu irmão, Deus tem mais para você. Amém? Amém, minha irmã? Deus tem mais para você. Deus tem algo misterioso que vai além do que você está vendo. Amém? Só não pode ser, né? Que nem o pastor César Cavalcante fala que tem uns caras que são os profetas Thundercats. Já ouviu falar? Né? Você já ouviu ele falar, né, filha? Aquele cara que tem a revelação além do alcance, né? Então assim, o Cruvinel fala que tem revelação que é tão profunda que vem cheirando a enxofre. Essa é boa. Então, meu irmão, não é nesse sentido, entenda, minha irmã, meu irmão. Deus não vai te dar os mistérios daquilo que não deve ser revelado ao homem e não deve ser falado às pessoas. O próprio Paulo falou, ele tinha milhares de revelações e tinha dons que deixava o povo de boca aberta, mas teve uma situação na qual ele falou que ele viu coisas na qual ele não podia dizer aos homens. Amém, igreja do Senhor? Mas aquele que é transformado deve agir e viver essa verdade. Amém? Como? O Senhor nos dá uma sabedoria sobrenatural. Aquele que não sabia nada, de repente passa a compreender as coisas de uma forma melhor. Amém? Além do Senhor, agora a gente entra até numa esfera espiritual, cara, porque Deus abre até os nossos olhos espirituais para algumas coisas que você não está compreendendo ali na visão humana, no estágio humano, mas de repente com a visão espiritual a gente começa a discernir até aquilo que está por trás de uma determinada situação. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Amém, minha irmã, meu irmão? O Senhor pode nos dar uma visão, irmãos, né, muito mais ampla das coisas que acontecem na nossa vida. Tem muitos crentes que passam por momentos em sua vida que acabam se confundindo com o que está acontecendo, né? Como assim? Existem pessoas que acham que tudo que acontece é culpa do demônio, né? E tem pessoas que acham que tudo que acontece é Deus que está fazendo. Não tem, cara? Tipo assim, caiu um tijolo no pé do irmão lá. Tipo assim, o cara tá lá trabalhando na obra e pau, caiu um tijolo no pé. Aí o cara tá lá sofrendo, o Tiago tá falando assim, dói, porque já deve ter passado por isso, né? E aí tá lá pensando assim, o que será que Deus está querendo me ensinar com esse tijolo no meu pé? Meu irmão, Deus não está querendo te ensinar nada não, meu irmão. Caiu o tijolo, acabou, vai lá no médico, rápido. Amém, Senhor? Né? O que será que Deus está querendo fazer? Ô Senhor, ensina para mim. Será que o Senhor quer que eu fique em casa sem trabalhar? Não, meu irmão, não é isso não.
Não é isso não, meu irmão. E outra, ou então aquele que fala assim: olha, Satanás sujo mesmo, né? Eu trabalhando aqui, o Satanás está com o tijolo no meu pé. Mas aí você vai lá e você pegou o tijolo, né? Você falou que Satanás está com o tijolo no seu pé? Amém. Então, sabe, irmãos, não é, nem tudo é não. Mas, vamos lá, tem pessoas que se confundem, né? Por falta de visão, fazem uma interpretação superficial. Amém? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo sério, tá? Para você não rir, eu vou te dar um exemplo sério. Existem pessoas que desenvolvem doenças e acabam até morrendo, sabe? E eu conheci pessoas que não chegaram a morrer não, mas passaram um bom período doente, porque não queria tomar remédio, porque tinha certeza absoluta que Deus ia curar. Não, essa enfermidade é coisa do diabo. Aí vai numa igreja, vai em outros lugares, aí para piorar tem uns profetas meia boca, sabe? Profetinha de barranco que não sabe o que é monte. Eu também não vou no monte, né? Mas enfim, estou falando, dando alegoria, tá? Mas o profetinha lá, né, que fala que vai no monte, tipo assim, sobe 2 metrinhos do barranco e já está no monte. Não chega na onde precisa ir mesmo, né? Chega e profetiza: tem uma macumba na sua vida, tem não sei o que, Deus está me revelando aqui, fizeram um trabalho para você lá no Mato Grosso, na cidade, não sei das quantas. Fala, meu Deus do céu, como é que faz esse negócio, como é que quebra, né? Para não usar outro lugar porque é muito estereotipado, mas enfim, né? Aí a pessoa fica preocupada e fica lá pedindo oração e não sei o que, precisa quebrar essa maldição. Aí vai para o encontro com Deus, aí vai na campanha, não sei da quanto, e morre. Amém, igreja? Deus levou. Deus levou. Deus levou, meu irmão. Deus tinha mais tempo de repente para aquela pessoa ali, só que ela foi imprudente, né? Ela não foi sábia, faltou visão. Amém, igreja do Senhor? Desculpa aí. Porque a visão estava bem na frente do nariz. Hospital público, Sistema Único de Saúde, não é? Amém, igreja do Senhor? Tem que levantar a mão para o céu, porque tem esse negócio, cara. Tem gente que não usa. Não é, Tiago? Você entende isso? Amém, igreja do Senhor? Vamos lá. O Senhor nos dá uma sabedoria sobrenatural. E a sabedoria sobrenatural, meu irmão, não é só para ter revelações e mistérios, não. A sabedoria sobrenatural é para tomar decisões importantes na sua vida também. Amém, igreja do Senhor? É para você olhar para a sua vida de uma forma diferente, para você pensar em algumas coisas na sua vida de forma diferente. Primeiro ponto: o crente sempre tem que olhar para aquilo que pode prejudicar a sua vida espiritual. Vocês entendem isso, pessoal? Essa é boa, e pode anotar aí se você estiver acompanhando o estudo e estiver fazendo anotações. Anota essa, irmão, em nome de Jesus. O crente, com a sua sabedoria espiritual, tem que sempre olhar para aquilo que pode prejudicar a sua vida espiritual. Tem crente que olha para tudo, cara. Olha para o tamanho da saia da irmã, olha para o tamanho do paletó do irmão, olha para o tamanho do carro de não sei quem, olha para o tamanho da língua de não sei quem, sabe, conhece e consegue apontar todos os fofoqueiros da igreja para você, cara. Fulano pode confiar, fulano não sei o quê, mas não consegue olhar para a sua própria vida e identificar algo que está atrapalhando sua vida espiritual. Amém, igreja do Senhor? Isso também faz parte da sabedoria. Irmãos, irmãs, vocês querem sabedoria do alto? O Senhor dá de graça, né? Ele dá de graça. E para quê? Para que você a use. Eu quero ser sábio. Beleza. Aí Deus vai lá, então beleza, vou te abençoar com o meu espírito. E aí a pessoa, aleluia, recebi o dom da sabedoria, mas continua agindo da mesma forma. Amém, igreja? Presta atenção, quer começar por um ponto? Começa por esse. Olha em volta, olha para a sua vida, vê se você encontra a brecha. Amém? Amém, igreja? Vamos fazer esse exercício na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Olha em volta da sua vida, vê se você encontra a brecha. Senhor, está difícil, hein? Quer ver uma coisa? Às vezes quando a pessoa está num lugar
e ela precisa identificar. Eu não sei como é que o nome disso, com quem trabalha com isso. Enfim, o Tiago, o Alon Jones deve saber essas coisas. Mas assim, às vezes o cara identifica a corrente de ar, né, num lugar onde não pode ter. Sabe, Tiago? Essa parede tem que ser totalmente selada, tem que ser vedada. Aí você vai lá, fecha tudo, não sei o que, mas aí alguma coisa mofa, acontece alguma... Por quê? Porque está tendo contato com o oxigênio, com alguma coisa, mudança de temperatura, não sei. Beleza? Os especialistas podem dizer. Aí o cara fala assim, sabe por que está mofando aí? Porque está entrando umidade. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Amém? Aí o cara faz o quê? Ele vai lá, pega um equipamento, pega uma ferramenta, ou, sei lá, usa as coisas mais arcaicas, acende um palito de fósforo, né? E vê para onde que a chaminha tá balançando. Você sabe, já viu isso aí? Ele vai identificar onde é que a corrente de ar está passando. Não tem isso aí, Tiago? Amém? Vocês estão entendendo, igreja do Senhor? Olha o mistério que Deus está revelando aí, revelação direta. Aleluia. Se eu estivesse falando língua estranha, acho que o povo estava dando glória, né? Mas enfim, né? Mas é revelação, meu irmão. Olha para a tua vida, olha para as paredes da sua vida, né? Quer saber para onde você tem que olhar primeiro com sabedoria? Para a sua vida. Amém, igreja do Senhor? Para a sua casa, para o seu coração. Onde é que está a brecha do meu coração e do seu coração? Amém? Amém, irmão? O Jonas falou disso, eu entendo bem. Então, eu estou falando, se ele estivesse aqui, ele podia explicar para nós como é que é. Mas enfim, é mais ou menos assim. Amém? Falhou de novo, né? Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo, né? Então vai pegando aí o mistério. Deus dá para usar, não é para ficar guardado, né? E quer começar? Começa pela tua vida. Onde é que está a brecha? Encontre-a e vai lá e resolve. Amém? Deus vai dar a estratégia. Resolva o problema antes que ele se torne uma grande brecha. E olha, eu vou te falar uma coisa: o mal não precisa de uma porta. Qualquer rachadura para ele serve. Amém, igreja do Senhor? Às vezes nós aqui, nós os crentes, os seres humanos crentes, às vezes para receber algo de Deus nós fazemos escolhas. Isso eu quero, isso eu não quero. Esse é o momento, esse não é o momento. Essa palavra foi para mim, essa não foi. Não tem isso aí, cara? Né? Que o cara tá sonhando, que nem uma vez eu estava conversando com um irmão, ele falou que o sonho dele era ter um Corolla, sabe? Não, eu quero um Corolla. Qual era o carro que você queria mesmo, Thiago? O Jetta. Eu quero o Jetta, né? Aí Deus está lá revelando pela palavra e tal. E aí o profeta vira para o irmão e fala assim: tô vendo, irmãos, Deus está chegando aqui, Deus está trazendo, o anjo de Deus, o anjo da bandeja está trazendo aqui, um Renault Sandero novinho. Tem um irmão aqui pedindo um carro para Deus. E assim, aí o Tiagão ali fala assim: Deus, se fosse um Jetta era o meu, Amém, irmãos? Aí o anjo da bandeja olha assim: quê? Como assim, rapaz? Deu trabalho para fazer isso aqui, rapaz, né? Amém, igreja? Né? E aí o cara fala: não, mas eu quero o Jetta. Não, irmãos, nós escolhemos a forma como vai vir. Não escolha a forma como vai vir a bênção, meu irmão. Se Deus te der a bênção pronta, o produto final, desfruta, aproveita, compartilha. Amém, igreja do Senhor? Se Deus te der algo para fazer, vai lá, faça conforme o Senhor te deu. É como diz a palavra de Deus: tudo que lhe vier à mão, faça com garra, com vontade de que dê certo. Amém, igreja? Se Deus te der a semente, semeia. Simples assim, cara, né? O problema é que assim, muitas vezes quando Deus nos dá a semente, como foi ministrado outro dia aqui, tem pessoa que acha que não vai colher, não é? Agora entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, pode anotar essa aí no caderno também, que essa é boa, essa vai para o livro. Meu irmão, se Deus deu a semente, Ele já te deu o produto, é só agradecer, porque Deus não dá semente ruim. Foi o que Deus falou pela palavra aqui no domingo, não nesse, acho que foi no outro, né? Não sei, enfim, eu sei que Deus falou, eu peguei, guardei no meu coração, falei: é verdade, Senhor, todas as suas sementes são boas, as minhas sementes, elas falham, mas as que vêm de Deus não. Então se Deus deu a semente, já deu o produto. Amém, igreja do Senhor? Tem gente que escolhe, mas o capeta não escolhe, não. Amém?
Ele não quer entrar pela porta, não quer entrar pela janela, ele quer qualquer coisa, qualquer brechinha, ele entra. Amém? Vamos lá. O Senhor mostra o que está no oculto aos homens. Eu já abordei isso nessa fala. Amém? E manifesta o poder em revelações. Tudo isso que nós falamos aqui, ó. Abordei, não abordei? Amém? Porque através dessas revelações, dessa capacidade que Deus dá, o Senhor transforma a vida da pessoa. Amém, igreja do Senhor? Meu irmão, minha irmã, a pessoa que é transformado por Deus, que tem sua vida transformada, sua visão transformada, ela está constantemente vivendo livramentos, né? Desde livramentos de coisas, por exemplo, rotineiras, que nem nessa crise financeira que o mundo está vivendo aí, né? Outro dia eu estava ministrando a palavra aqui, o Espírito Santo começou a queimar no meu coração e ficava insistindo, e eu senti aquela ousadia para falar assim, ó: não faça esse negócio, Deus não vai te abençoar nisso. Porque eu sei que algumas pessoas têm o desejo. Nossa, vir para se algum irmão ou irmã que está assistindo a live aí de outro ministério, que é de outro ministério, ou não conhece nossa igreja, só para você saber, a gente crê nas revelações também, viu, irmãos? A gente não é crente pentecostal de origem, mas, ou melhor, pentecostal original, mas nós cremos em revelações. E aí o Senhor falou e eu liberei a palavra, né? Porque eu tinha certeza que aquela pessoa ia acarretar num prejuízo. Amém? Essa é a visão, não é, cara? Deus vai lá e dá o livramento, fala: não quero você chorando porque tomou prejuízo. Aleluia. Amém, igreja do Senhor? Depois o irmão conta o testemunho dele. Então é uma coisa boa pra gente fazer nas lives daqui. Vamos começar a contar testemunho nas lives, cara? Né? Enfim, sabe por quê, irmãos? Porque Deus deu a visão, manifestou o poder dele, né? Através da sabedoria que está em oculto, cara. Alguma coisa que estava lá no coração do fulano. Aí o Senhor foi lá e revelou, falou: tá aqui, ó, é isso aqui, não quero mais. Ou, agora eu quero que faça. Amém, igreja do Senhor? Último ponto. Amém? Tá todo mundo bem aí, em nome de Jesus? Espero que esteja todo mundo entendendo o que é ser transformado e qual é o processo que passa a transformação. O último texto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Agora nós vamos dar um salto lá do 2 para o 10. Amém? E diz o que? Diz isso aqui, ó. Eu vou ler aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ponto e vírgula. Amém, igreja? Irmã, você que está em casa aí, em nome de Jesus, o Senhor fala contigo nessa hora. Diga isso aí, ó: Deus é fiel, ponto e vírgula. O que é ponto e vírgula? É uma afirmação dizendo que tem uma pausa no meio da fala, né? Eu estou afirmando: não sobreveio provação sobre você que não fosse humana, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, não se esqueça disso. Amém, igreja do Senhor? Como é bom saber que Deus é fiel, né, cara? E eu nem precisava, mas ele vai lá e se afirma. Entendeu, Tiago? Entendeu, Tiago? Deus é fiel na sua vida, meu irmão. Amém. Né? Ele afirmou, falou: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém, amém, igreja do Senhor? Deus é fiel. Deus não permite que venham provações insuportáveis nas nossas vidas. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus ensinou a orar, os discípulos de Jesus pediram para que Jesus ensinasse a oração como João ensinou aos seus discípulos, né? E Jesus, na última parte da fala de Jesus, Jesus fala assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, igreja do Senhor? E aí o Paulo escreve assim: olha só, vai vir tentação, vai vir luta, vai vir provação, mas Deus é fiel em todas essas coisas. Amém, igreja do Senhor? Por isso que esse é o último versículo. Eita Deus, até nem sumiu, né?
Sumiu lá? Oi? Ninguém está vendo? Agora tá. É isso aí, né? Deus é fiel em todas essas coisas, nas tentações que Ele permitiu, de alguma forma aconteceu e veio sobre nossas vidas. Nenhuma delas tinha realmente poder para nos arrebentar, nos tirar da fé, nos tirar do caminho, porque em todas elas Deus estava presente com a sua fidelidade. É isso que o Paulo está falando aqui. Como? Nos faz exemplos de fé. No meio das nossas tribulações, o Senhor nos capacita. Amém, igreja do Senhor? No meio das nossas provações, Ele nos fortalece, cara. Não é um negócio louco? No meio das nossas provações e tentações, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Como assim? No momento em que meu coração se abala, no momento que minha carne treme, no momento em que eu sinto a dor e a pressão, a palavra diz que o Senhor vai lá e aperfeiçoa o poder dele. Quer dizer, o poder que já estava em curso, que já estava agindo, viu, irmão? Da careca reluzente. E o poder que já estava agindo, no poder, irmã, em nome de Jesus, é com você que o Senhor está falando. No poder que já estava em curso, o Senhor aperfeiçoa. Se a luta, ela dobra de tamanho, se ela dobra de potência, dobra de força, o poder do Senhor se aperfeiçoa. E aí a palavra diz assim, ó: mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Ele não fala para você, Ele desaparece com a tentação, com a luta, com a provação. Ele fala assim, não, você vai suportar. Porque tem coisas que vão passar mesmo pela nossa vida e não tem jeito, meu irmão. Enquanto nós estivermos nessa carne, nessa terra, nessa vida, nós vamos pagar esse preço. Amém? Cada um deve tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor, né? E aí o Senhor vem e fala assim, ó, mas eu vou providenciar a você um escape. Amém, igreja do Senhor? E para finalizar esse estudo aqui exegético que nós estamos fazendo, eu quero deixar essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração aqui. Amém, igreja do Senhor? Não foi por acaso, nada é por acaso, viu, irmão, irmã? Mas assim, não foi por acaso que o Senhor me deu esse texto para consolidar a palavra de transformação. Não foi por acaso, é porque Ele queria falar comigo e com você. Amém? E eu quero deixar essa palavra profética para você nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai te providenciar o escape que você está esperando aí, em nome de Jesus. Amém. Seja fiel, amém? Seja fiel, como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse. Não negue o nome do Senhor, mesmo com pouca força, suporta um pouquinho, porque o escape do Senhor, Ele vem. Amém, igreja do Senhor? Você crê nisso, igreja? Amém. Em nome de Jesus, já é motivo para a gente glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. O Senhor nos capacita pelo Espírito, como foi falado. Ele promove o socorro pela fé. Amém? Amém? Isso é ser transformado. Amém? Quando a pessoa é transformada, como é o tema que nós estávamos falando aqui, passa por todos esses estágios aí, ele vive essas verdades. Amém, igreja do Senhor? E ele passa a ser conforme a palavra diz que ele é. Amém? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Então, logo nós chegamos a uma conclusão nesse estudo, no final do estudo. Ser crente de verdade mesmo é ser exatamente como a palavra diz que eu sou. Viver exatamente como a palavra diz que eu devo viver. Amém, igreja do Senhor? E fazer exatamente aquilo que a palavra diz para que eu faça. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, mesmo tendo pouca força, guarda a palavra do Senhor, permanece fiel, porque Ele não vai desamparar os seus filhos. Amém, igreja do Senhor? Ele não vai permitir que a nossa vida seja destruída pelo mal. Amém? Amém? E ainda que alguma coisa sobrevenha sobre nossas vidas, e por algum instante isso seja de alguma forma fatal, se nós formos fiéis, nós sabemos que ao invés de tristeza e dor, a palavra diz que nós temos recompensa e alegria eterna. Amém, Amém, igreja do Senhor? E é isso que importa para nós. O transformado sabe que tem recompensa. Amém? Uma das formas da gente viver a nossa fé de uma forma mais leve, mais tranquila, sabe, meu irmão, minha irmã? É quando você, diante das suas lutas, você olha para elas
e sabe que vem recompensa. Sabe, cara? Né? Quantas vezes eu andei desesperado? Ainda de vez em quando a gente fica abalado, né? A palavra não disse aqui, cara, né? Que a gente vai passar uns perrengues de vez em quando, mas aos poucos a gente vai aprendendo a olhar para a nossa luta, olhar para a nossa guerra, e ao invés de ver uma grande tribulação, nós olhamos e vemos recompensa no final. Glória a Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém. Enquanto essa recompensa não vem, eu garanto para você pela palavra que o escape, como diz a palavra aqui, o descanso, ele vem. Amém, igreja? Amém. Ainda que venha dor, o Senhor traz o bálsamo. Amém? Amém. E se precisar reconstruir, o Senhor faz de novo, porque Ele é o Criador. Amém? É Ele que faz todas as coisas. Ele tem a matéria-prima da minha vida e da sua. Amém, igreja do Senhor? Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, está nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe e te guarde, né? Que essa noite seja mais uma gotinha na sua vida aí, pelo menos. Te cresça a esperança no coração. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te levante, faça resplandecer sobre o teu rosto a sua luz e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Amém.